Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e o programa de hoje vem com uma constituição um pouco distinta, porque infelizmente essa semana faleceu o grande Antônio Abujamra, na terça-feira, dia 28 de abril. Pela manhã eu fiquei sabendo aqui em Chicago dessa triste notícia que aconteceu aí em São Paulo, no Brasil, e eu gostaria muito, então, hoje de fazer um programa com o seguinte tema: uma ode às provocações de Antônio Abujamra. Vou fazer aqui, ao invés de estabelecer como só ia acontecer no nosso Espaço Heráclito desde o seu início, em setembro de 2003, quando nós vimos então estabelecendo uma série de discussões, hoje eu vou fazer mais um depoimento, vou trazer alguns fragmentos de impressões dessa relação extremamente benéfica que eu tive com o programa Provocações desde o ano de 2001, quando, se eu não me engano, o programa veio ao ar. Eu me lembro de assistir aos primeiros programas do Provocações e eu nunca havia, até então, acompanhado mais de perto o trabalho do Abujamra. Eu me lembro sim daquela novela, aquela telenovela Que Rei Sou Eu, me lembro do impacto da personagem com os cabelos esvoaçantes, uma personagem algo bruxesca à época, mas eu era muito novo. Se eu não me engano, essa novela foi ao ar em 88, 87, eu nasci em 81, então eu era muito novo. E eu passei a acompanhar o trabalho do Abujamra de mais de perto com justamente o programa Provocações. E quero falar muito sobre isso hoje nesse nosso Espaço Heráclito. Espaço Heráclito, vocês já podem ver que eu já não estou mais usando aquele sobretudo pesado. A primavera aqui em Chicago, felizmente, graças a Deus, chegou forte, chegou firme. Estamos com uma temperatura formidável. Prometo aos espectadores do Espaço Heráclito que voltarei a fazer programas nos parques e à beira do lago aqui em Chicago. E abandonarei então esse bunker, o quarto desse escritor aqui em Chicago. E estou fazendo o programa de forma mais descontraída hoje, como vocês podem ver aqui. Então, antes de nós começarmos a fazer uma homenagem, né, merecidíssima ao bom e velho, já nostálgico Antônio Abujamra, eu gostaria de lembrar vocês, como eu sempre faço no início de cada programa do Espaço Heráclito, sobre as 3 maneiras pelas quais vocês podem assistir aos programas anteriores da nossa trajetória. São elas: a primeira, o Portal Heráclito, www.portalheráclito.com.br. Quando vocês entrarem na página, o nosso querido Adriano Borim, da agência Balu Design de Jundiaí, que faz ali a administração do portal, disponibilizou um link. Quando vocês rolam a página um pouquinho para baixo, vocês vão ver um link que arrola todos os vídeos do nosso programa, desde setembro de 2013 até este programa agora. Adriano, assim que vai ao ar pela nossa TV Geração Z, o nosso querido Marcelo de Moraes, que é o proprietário da TV Geração Z, envia os vídeos para o Adriano e a gente sobe os vídeos para o Portal Heráclito. Então essa é a primeira forma. Vocês vão encontrar todos os programas compostos sempre por 2 partes, bloco 1 e bloco 2, devidamente numerados e intitulados com as mais diversas discussões que nós já estabelecemos aqui na trajetória do programa. Essa é a primeira fonte, o Portal Heráclito. A segunda é justamente o YouTube. Se vocês entrarem no YouTube ali e colocarem o nome do programa Espaço Heráclito ou o nome deste apresentador / escritor, Flávio Ricardo Vassoler, vocês também vão ter acesso a todos os programas, tá? Do primeiro a este programa aqui. Então nós estamos aqui embrenhados na trajetória norte-americana e todos os programas estão disponíveis ali no YouTube e no Portal Heráclito. E a terceira fonte é a nossa TV UOL, parceira da TV Geração Z. Se vocês entrarem na página da TV UOL e procurarem o Espaço Heráclito, vocês vão encontrar a maior parte dos nossos programas. Não todos, mas a maior parte deles. Tudo bem? E, só para relembrar, o Espaço Heráclito vai ao ar quinzenalmente, sempre às segundas-feiras, a partir das 10 horas da noite, pela página da nossa TV Geração Z, www.tvgz.com.br. Tá bom, pessoal? Eu vou aqui,
controlando, obviamente, porque a produção aqui do programa se resume a este apresentador barra escritor aqui nos Estados Unidos, então eu vou controlando o tempo aqui no meu relógio mundial. Você nem imagina, tem uma página aqui enorme, coloquei no 300% de ampliação para este apresentador míope poder ver aqui o horário do Espaço Heráclito, da continuidade do programa. Então aqui, ó, eu dou até uma pescoçada, uma aproximada para poder ver o tempo aqui. Mas então vamos voltar ao nosso programa de hoje. Meus amigos, Abu Janra, Antônio Abu Janra, a encarnação da plasticidade, a encarnação da vivência artística, da vivência ficcional. Eu estava até conversando com uma grande amiga ontem, a Vivi, aqui eu mando um grande abraço, Vivi Cabreira, mando um grande abraço a você. Estava conversando com ela e, de certa maneira, o que eu estava dizendo em determinado assunto sobre a verdade da ficcionalidade, o paradoxo da realidade ficcional, era algo que eu via amplamente encarnado, incorporado pelo Antônio Abu Janra. Antônio Abu Janra, para mim, com aquele rosto, aquelas bochechas vastas, aquele rosto vasto, caricato, artístico, algo, uma máscara incorporada, aquele cabelo, os estilos dos óculos, a voz, obviamente, tonitruante. Um outro amigo meu, vou citando os amigos que ao longo do tempo foram falando sobre o Antônio Abu Janra para mim, comigo, ou colocando às vezes no Facebook ali. O meu amigo Fabiano Viana uma vez falou, qualquer poesia recitada, qualquer aforismo, qualquer poesia recitada pelo Antônio Abu Janra ganha uma vivacidade ímpar. Ela assume as asas de Ícaro e começa a voar. Isso é algo muito peculiar. Ele tinha uma expressão muito forte para ressoar poesia, ressoar aforismos, trechos de obras e assim por diante. Aqueles entre vocês que assistiram continuamente ao programa Provocações sabem que na entrada, no começo do programa e ao fim do programa, Antônio Abu Janra costumava recitar poemas, falar trechos de peças, trechos de romances, de contos e assim por diante. Então Abu Janra, ele me parecia alguém que havia rompido essa divisão do trabalho entre vivência da vida e vivência ficcional. Ele havia tentado, a meu ver, não o conheci pessoalmente, não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas me parece que ele tentava uma síntese entre a vivência no palco, seja como ator, seja como dramaturgo, e a vivência da própria vida. Eu vou falar sobre isso mais à frente, quando eu mencionar o programa do Provocações, um dos últimos, que ele gravou entrevistando o próprio filho, André Abu Janra. É um programa simplesmente lírico, sensacional, que eu recomendo a todos os espectadores do Espaço Heráclito. É um programa extremamente tocante. Fiquei bastante emocionado ao assistir ao programa, e tendo em vista que 1 mês e meio depois, o Antônio Abu Janra viria a falecer, nesta última terça-feira, dia 28 de abril. Imaginem vocês, então, o que deve estar sentindo o André Abu Janra, o músico, estudioso da música, ator, diretor, compositor, André Abu Janra, o que ele deve estar sentindo nesse momento, ao ver e rever e 3V a homenagem oficial em relação ao seu pai. Foi realmente muito tocante, eu vou falar com vocês sobre isso mais adiante. Mas aquilo que eu gostaria de mencionar agora, nesse primeiro bloco do Espaço Heráclito, é a noção de que em 2001, quando este apresentador ainda fazia cursinho, época chata, insuportável, uma pressão desgraçada sobre a gente, o Provocações veio ao ar ali pela TV Cultura. O Provocações em 2001, e eu me lembro bem, tem uma memória, esse apresentador tem uma memória dinossáurica, elefântica, a bem dizer, eu me lembro bem, o Provocações, ele ia ao ar aos domingos, num horário muito nobre, ali 8 horas da noite. E com essa verdadeira escumalha, com esse lixo que é a televisão brasileira, não só brasileira, americana, vocês imaginem. Aliás, faço um parênteses, vendo transmissões aqui de futebol americano, vendo, às vezes, né, chego aqui em casa, ligo a TV ali, vejo um pouquinho de TV, vejo como a televisão brasileira é uma sucursal da televisão americana no pior dos sentidos.
que o padrão de articulação, de estruturação dos programas é idêntico, uma coisa impressionante para nossa infelicidade, obviamente. Mas o Provocações ali em 2001 despontou na TV Cultura, e a TV Cultura também foi se pasteurizando amplamente ao longo dos anos. Os telespectadores aí que acompanham a TV Cultura a coisa de 10, 20 anos, como eu acompanho, sabem que a qualidade dos programas infelizmente caiu. Havia mais programas críticos, programas sobre literatura, em maior número e também em maior qualidade muitas vezes, mais espaço para discussões políticas mais aprofundadas, documentários, melhores filmes e assim por diante. E o Abujamra despontou como um grande oásis ali na TV Cultura. Se eu bem me lembro, o programa vinha ao ar às 8 horas da noite no domingo, era um horário extremamente nobre. E obviamente que, ao ser, o Abujamra sempre citava isso a partir de um determinado ponto da trajetória do programa, se o programa Provocações não é uma janela aberta para o mundo, ele certamente é um periscópio sobre o oceano do social. Então, com essa criticidade social do programa Provocações ali na TV Cultura que sofre, infelizmente, ingerência do governo do Estado, e nós sabemos qual é o partido que vem governando o Estado de São Paulo desde o fim da ditadura, o interregno ali do PMDB, é a social-democracia brasileira. Eu quase engasgo ao chamar o PSDB de social-democracia, porque na minha cabeça, social-democracia está relacionada com a esplendorosa experiência da social-democracia na Escandinávia, que é a experiência mais representativa do que é a combinação da pujança do capitalismo com medidas sociais extremamente fortes e protetoras para evitar a radicalidade da injustiça e da concentração de renda. Coisa que, obviamente, nós sabemos que o Partido da Social-Democracia jamais fez no Brasil. Então, quando nós sabemos que o Partido da Social-Democracia tem ingerência sobre a programação da TV Cultura, infelizmente nós observamos que o programa Provocações foi exilado nas madrugadas de domingo, nas madrugadas de segunda-feira, passou a grade de programação com horários prejudiciais. Mas é espantoso, na verdade, que ele tenha durado 14 anos. E, obviamente, eu especularia nesse sentido, ele só durou tanto tempo pela expressividade do nosso querido Antônio Abujamra, por ele ser essa figura extremamente dialética, dialógica. As provocações não eram apenas o título do programa, era uma forma de emparedar o entrevistado para que ele fosse além de si mesmo, para que ele se questionasse, para que ele questionasse e se questionasse. O Abujamra também tinha uma citação muito interessante: provocações, caminhando pelo incerto, idolatrando a dúvida. É claro que o programa tinha tendências amplamente esquerdizantes. O Abujamra ali sofreu durante o período da ditadura e coisa e tal, mas trouxe pessoas, muitas vezes do espectro até mais conservador, para fazer debates críticos. É claro que amplamente os temas sociais e políticos tinham espectros à esquerda, até porque, se o Provocações reproduzisse o lamentável discurso conservador, que diferença haveria de todo o espectro da grande mídia, que não dá espaço algum para discussões mais à esquerda? Então é importante mesmo que ele fincasse uma posição política à esquerda, para trazer um diferencial para esse horror que é a televisão brasileira em enorme medida. Então, nesse sentido político, e eu, como uma pessoa marxistófila, não marxista, mas marxistófila, com amplas simpatias à esquerda, sempre fui tomado pelo Provocações também por esse sentido. É claro que por ser escritor, por ter muita afinidade com a arte, eu via no Antônio Abujamra um bratia, como diriam os russos, um bratia parugen, um irmão de armas, alguém que tentava conciliar as aspirações estéticas, a elevação do humano com vistas ao estético, com a ética. Aliás, ética e estética, até por eufonia, por assimilação, não tanto etimológica, mas por eufonia, se vinculam. Mas a história humana
vem construindo Museu do Ipiranga, aquele belíssimo museu ali em São Paulo, o Palácio de Versalhes, o próprio Instituto de Arte aqui em Chicago, que é formidável, o Museu Hermitage ali em São Petersburgo, o filme A Arca Russa, com 100 cortes que se passa ali no Hermitage, maravilhoso. Tive a oportunidade de visitar o Museu Hermitage, o Palácio de Versalhes. Essas obras de engrandecimento da humanidade, isso para não mencionar, né, as pirâmides do Egito feitas sobre a carne humana. Quem assistiu ao filme ali, Os 10 Mandamentos, sobre a vida de Moisés com a personagem protagonista, o Charlton Heston, sabem como os blocos ali eram carregados, eram postos sobre toras rolantes de madeira, os escravos sendo chicoteados. Ou seja, nós idolatramos a beleza, a suntuosidade das pirâmides, esses túmulos suntuosos, a precisão da arquitetura egípcia, e obviamente que também sabemos, aqueles que gostamos sobremaneira da história, sabemos o preço das vidas humanas, o insumo, os corpos, os sangues exauridos para essas construções. E o Abu Janra, como alguém que tinha um espectro existencial, diria mais do que político, existencial, à esquerda, conjuminando a ética com a estética, sabia as contradições objetivas e não apenas subjetivas de ter filiações, de querer o belo disseminado em termos democráticos. O que a indústria cultural, essa lamentável indústria cultural do capitalismo tardio vem fazendo com a arte, a rebaixando ao âmbito da mercadoria, é democratizar o acesso com a completa mediocrização. E não é a isso que Antônio Abu Janra imaginaria certamente para a trajetória da arte. Se nós falarmos aqui com um texto formidável, um dos textos mais importantes que eu li na minha vida, A Alma do Homem sob o Socialismo, do bom e velho Oscar Wilde, de quem o Abu Janra gostava bastante, e ele chegou a trazer vários trechos do Oscar Wilde ao longo dos 14, 15 anos, ao longo dos quais o Provocações foi ao ar. E a Alma do Homem sob o Socialismo não era a percepção da revolução como um fim em si mesmo, mas sim da transformação social para a liberação dos homens do fardo, do horror que é o trabalho, para uma vivência efetivamente de construção de si, para uma organização social da sociedade que fizesse, racional e social da sociedade, que fizesse com que as pessoas fossem liberadas para os seus chamamentos, para suas vozes internas em contato com o mundo exterior. É nesse sentido que eu vi a esquerdização da Abu Janra. Se o telespectador dissesse, Abu Janra muitas vezes idolatrava o luxo, era um luxo que tinha que se disseminar, era um luxo que precisava ser partilhado. Eu vou falar no segundo bloco, já estamos chegando ao fim aqui do primeiro, sobre a visita que a Abu Janra fez a Moscou, que me influenciou sobremaneira quando eu fui para a Rússia, quando eu morei em Moscou entre os anos de 2008 e 2009. Mas eu vejo a percepção esquerdista do Abu Janra como uma noção que vinha a partir, por exemplo, do ímpeto do Lenin, esse grande revolucionário russo, para construir os metrôs profundamente encravados no subsolo de Moscou como palácios populares, mármore, lustres, a massa desde sempre alijada do belo. É nesse sentido que eu vejo a trajetória do Abu Janra ao longo do Provocações. Nós estamos chegamos ao fim do nosso primeiro bloco, com esse programa em homenagem a Antônio Abu Janra, uma ode às provocações de Antônio Abu Janra, e continuaremos a discussão, pessoal, no segundo bloco. Voltamos já já!